Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que saiu agora, dia 27 de janeiro de 2022, tá bom? Essa resolução vai tratar especificamente sobre a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados para os pequenos negócios, as micro e pequenas empresas, as startups, tudo bem. Mas aqui nós vamos tratar sobre o tratamento de pequeno porte, tá? Ou seja, sobre micro e pequena empresa, tá bom? Então eu já dei uma olhada na lei, eu vou acompanhar com vocês aqui, fiz algumas observações e a gente vai falar sobre, tá bom? Vamos lá? Pessoal, essa resolução saiu agora no dia 27 de janeiro, tá? É a resolução número 2 da Agência Nacional de Proteção de Dados. E como eu coloquei aqui, aprova o regulamento de aplicação da Lei 13.709, que é a LGPD, tá bom? Para agentes de tratamento de pequeno porte. Na verdade, a Autoridade Nacional, a ANPD, já havia colocado uma espécie de manual, uma checklist, alguns termos ali, alguns temas diferenciais para o pessoal considerado pequeno porte, né? Microempresas e empresas de pequeno porte. Então, meio que isso aqui veio só para dar, como é que eu posso dizer? Isso aqui veio meio que dar, colocar isso de uma forma mais formal, de deixar como se a ANPD se reunisse, fizesse... Então não mudou muita coisa, de qualquer jeito a gente vai fazer a análise, tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, no artigo 2 diz o seguinte, que essa resolução entra em vigor na data de publicação, ou seja, ela já está em vigor, tá? Não é algo que vai para depois, ela já está em vigor. Bom, o parágrafo único aqui do artigo 1º diz o seguinte: esse regulamento não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. A lei também não, né? A LGPD também não se aplica a quem utiliza dados para fins não econômicos. Principalmente no caso da pessoa física, né? Se eu tenho dado de alguém e esse dado não é para fins econômicos, como por exemplo ter ali no meu celular os contatos da pessoa, eu não preciso seguir as bases da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou seguir, primeiro, se eu for pessoa física que trato dados para fins econômicos ou se eu for pessoa jurídica, tá bom? Bom, artigo 2º aqui, ó. Para efeitos deste regulamento são adotados as seguintes definições. Isso é para a gente entender o que é, ou seja, para quem serve essa resolução, que na verdade, como eu falei, já havia ali uma espécie de e-book, uma espécie de manual tratando desse assunto. Bom, aqui, inciso 1. Agentes de tratamento de pequeno porte são microempresas e empresas de pequeno porte, tá? O resto aqui a gente não vamos tratar, não faz parte do nosso vídeo, mas o importante é isso. Pessoal, para todos os efeitos, a microempresa é aquela empresa com faturamento de até 360 mil e a empresa de pequeno porte é a empresa com faturamento de até 4 milhões e 800, tá bom? O importante aqui é a gente levar em conta que é todo tipo de empresa, tá? E aí ficou uma coisa meio no vácuo, porque se a gente olha aqui no inciso 2, ele diz assim, ó, microempresas e empresas de pequeno porte, aí em tese, 2 pontos, ele vai explicar o que é sociedade empresária, sociedade simples, sociedade limitada unipessoal. Ou seja, em tese, qualquer tipo de empresa aberta, claro, nós estamos falando de pessoas jurídicas, tá? Não estamos tratando aqui definitivamente de sociedade anônima, de cooperativas, esse tipo de coisa. Então, as empresas comuns, nós estamos falando que qualquer empresa com faturamento até 360 mil é microempresa, é 4 milhões e pouco é empresa de pequeno porte. E se encaixam aqui também, pessoal, o microempreendedor individual. Ou seja, existia muito essa questão de as pessoas acharem que MEI não precisa se adaptar à LGPD, o que essa resolução deixa bem claro aqui, que MEI também, desde que registrado na junta comercial do estado, né? É claro, porque não tem como você constituir o MEI no portal sem que essas informações sejam registradas pela junta comercial referente ao estado, tá bom? Bom, aí ele vai falar de startup, ele vai falar de zonas acessíveis, porque aqui nós precisamos entender quem engloba essa questão dessa resolução. E no nosso caso, nós vamos nos ater às questões das micro e pequenas empresas, nesse caso entrando também o microempreendedor individual, tá bom? Artigo 3º, pessoal, olha lá. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, ou seja, essa diferenciação. E só um detalhe, só um detalhe.
quando nós falamos em tratamento diferenciado, não é porque a agência nacional achou que isso era interessante, que ela achou que isso era legal, olha, vamos beneficiar as micro e pequenas empresas. Não, isso é um mandamento constitucional, tá? A Constituição de 88, ela deixa claro que todos os órgãos e todas as leis deve ter um tratamento diferenciado e facilitado para as micro e pequenas empresas, tá bom? Então, não é que a ANPD fez uma reunião ali entre eles falando assim, olha, vamos jogar um benefício. Não, isso é um mandamento constitucional. Eles tinham que fazer uma diferenciação. Não há que se falar que um Google da vida tenha a mesma estrutura do bar da esquina, da loja de roupas da esquina. São empresas que precisam ter tratamento diferenciado. Então, essa questão do tratamento diferenciado que a resolução faz é um mandamento constitucional, tá? É bom a gente sempre lembrar disso, não é um benefício que a ANPD tá dando para as microempresas, tá bom? Então, no artigo 3º vai dizer que quem realiza tratamento de alto risco, tá bom? Aos titulares, isso aqui é muito subjetivo, cabe a você identificar se o que a empresa que você faz ou você que está fazendo a adequação de uma empresa se encaixa aqui em tratamento de alto risco, tá bom? O inciso 3 vai dizer pertençam ao grupo econômico de fato ou de direito. Aí, pessoal, isso aqui é muito importante, tá bom? Existe uma dúvida muito grande, por exemplo, se você pode ter mais de uma empresa, mais de uma microempresa, principalmente questões de optantes pelo simples. Não há problema nenhum que você tenha, desde que você entenda que a receita global de todas as empresas, elas em tese são somadas para efeito de decidir se você pode ou não ser simples, tá? O que ele está dizendo aqui é que se você tem, por exemplo, uma empresa com faturamento de 3 milhões, tá? E você tem outra empresa no seu nome também com faturamento de 2 milhões, então se nós somarmos a receita global, 3 com 2 vai dar 5. 5 milhões não é empresa de pequeno porte, tá? Então ele vai considerar que você tem um grupo econômico, porque você tem várias empresas no seu nome, ou de repente você tem várias empresas que prestam o mesmo serviço, ou de repente até não está no seu nome, mas é o mesmo grupo econômico ali, tem um no seu nome, um da sua esposa que fazem a mesma coisa, utilizam os mesmos funcionários, utilizam os mesmos fornecedores, ou seja, aqui você precisa dar uma estudada sobre a composição do que é grupo econômico. Se isso ficar comprovado, vai somar o faturamento de todas as empresas para efeito de entender se você é ou não, tá bom? Uma micro ou pequena empresa, para esse sentido aqui, de se beneficiar dessas normas aqui que estão aqui, tudo bem? Então muito cuidado com isso. Você tem várias empresas que são geridas no mesmo lugar, a ANPD em uma eventual fiscalização, ela vai querer saber qual é a receita global, ou seja, de todo o grupo econômico e não só da sua empresa, tá bom? Bom, vamos lá. No artigo 4º, diz o seguinte: para fins deste regulamento e sem prejuízo do disposto do artigo 16, será considerado de alto risco o tratamento de dados pessoais que atender cumulativamente a pelo menos um dos critérios que estão aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Em critérios gerais, nós podemos dizer que quem faz tratamento de dados pessoais em larga escala, ou seja, com uma quantidade muito grande de tratamento, e quem faz tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. Aqui entendo eu que vai cair muito naquela questão dos dados sensíveis, mas é preciso uma análise, tá? É preciso você verificar. Entenda sempre o seguinte, não basta você dizer, tá? Não, você tem que provar. Então tudo que você achar que a tua empresa se encaixa aqui, você já deve montar ali na tua mente, montar ali uma tese de defesa, ou seja, por que eu me encaixo nisso aqui, ou por que eu não me encaixo nisso aqui, tá bom? Porque se a ANPD fizer uma fiscalização e ela disser que você cabia nesse inciso B aqui, e aí, nessa linha B, você vai dizer não, minha empresa não está adequada a essa linha B, por isso estão aqui as provas, tá bom? E nos critérios específicos, uso de tecnologias emergentes e inovadoras, aqui vai cair mais para a área de startup. Vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, claro, porque aqui envolve tratamento em larga escala. E decisões tomadas unicamente com base em tratamentos automatizado de dados pessoais, inclusive aquelas destinadas a definir o perfil pessoal, blá blá blá. Ou seja, você precisa fazer análise se a tua empresa cai em alguma dessas linhas, porque se você ficar ali no critério de que talvez você caiba, e
Então faz a adequação normal, tá? Faz a adequação normal para você não ter problema, tá? E por último aqui, a questão dos dados sensíveis, tá? E principalmente dados de crianças e adolescentes. Bom, aqui, parágrafo 3º, tá? A autoridade nacional poderá disponibilizar guias de orientação, ou seja, quando ela diz poderá, é que ela vai fazer, tá bom? Então ela ainda vai colocar alguns documentos para explicar melhor essas questões. Eu acho muito vago quando tem algumas coisas assim que não dizem exatamente o que é, e por isso acredito que a agência nacional, a autoridade nacional, em pouquíssimo tempo vai liberar essas guias de orientação, tá bom? E aqui, o artigo 5º, caberá ao agente de tratamento de pequeno porte, quando solicitado pela autoridade nacional, comprovar que se enquadra nas disposições. Bom, aqui é exatamente o que eu falei acima, tá? Se você vai se enquadrar nesse sistema e você não tem certeza de certas coisas, ou você monta uma tese de defesa e deixa tudo certo para você não ter problema, ou é melhor você fazer a adequação completa para não ter problema, porque se você vai contratar para fazer uma mini adequação, vamos dizer assim, ou uma adequação completa, a diferença não é tão grande, porque eu não vejo essa resolução como uma mini adequação, tá? Eu vejo aqui como algumas questões que diferenciam de uma grande empresa, mas ainda acho que a agência nacional, a autoridade nacional deveria ter feito várias outras questões que envolvessem facilitar mais a vida do microempresário, tá bom? Artigo 6º. A dispensa ou a flexibilização das obrigações dispostas neste regulamento não isenta os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento dos demais dispositivos. Claro, isso aqui é óbvio. Ou seja, simples. Aqui diz que quando você não se adequa aqui, você vai fazer tudo que está na LGPD. Quando você se adapta a essa resolução, quer dizer que alguns pontos da LGPD você vai poder fazer diferente do que está lá, entre aspas, ou seja, de uma forma mais facilitada, e é isso. Ou seja, ao que a resolução cabe, beleza, nós fazemos diferente. O que não diz aqui, segue a LGPD normalmente, tá bom? Vamos lá. Artigo 7º, pessoal. Os agentes de tratamento de pequeno porte que devem disponibilizar informações sobre o tratamento de dados pessoais e atender os requisitos dos titulares. Tranquilo, continua, aqui não muda nada, tá bom? Ou seja, vai continuar naquela situação do portal de atendimento ao titular de dados, seja por meio eletrônico, impresso ou qualquer outro que assegure o direito previsto na LGPD. Então aqui permanece. A única coisa é que, em tese, você vai poder fazer isso de uma forma mais tranquila, mais facilitada, mas continua na mesma situação, tá bom? Artigo 8º, fica facultado aos agentes de tratamento de pequeno porte organizar-se por meio de entidades e representação. Aqui nós estamos falando do famoso DPO as a Service, tá? Ou seja, as empresas podem contratar um representante fora, uma empresa ou um profissional que faça essa representação da empresa perante os titulares e a autoridade nacional, tá bom? É claro que aí nós vamos entrar em uma questão aqui mais tarde, que vai dizer que o tratamento para as empresas de pequeno porte necessariamente não precisa ter um DPO, tá? Mas você pode terceirizar isso, é o que diz o artigo 8º aqui. 9º, os agentes de tratamento de pequeno porte podem cumprir a obrigação de elaboração e manutenção de registro das operações de tratamento pessoais, constante lá no artigo 37 da LGPD, de forma simplificada. Isso quer dizer que você vai poder fazer as escriturações ali de uma forma tranquila, simplificada, sem muita questão técnica, tá bom? Artigo 10 agora, a autoridade disporá sobre flexibilização ou procedimento simplificado, ou seja, o que ele está dizendo aqui é a mesma coisa que a gente já falou ali em cima. A autoridade nacional ainda vai gerar algum tipo de documento que vai facilitar que você tenha o entendimento dessas questões, tá bom? Aqui do DPO, tá? Do encarregado de tratamento de dados, que está dizendo que não é obrigado o pequeno porte de ter um DPO, só que aí você vai ter alguém que represente você, tá? Então, eu não tenho DPO, mas uma pessoa qualquer, um titular de dados, pede informações, quem é que vai responder? Vai responder normalmente o dono da empresa. Então é um DPO, tá? Porque se o DPO não é alguém que precisa ser cadastrado em nada, não é alguém que precisa ter formação nenhuma, então qualquer pessoa que responda é um DPO, eu não vi nenhuma diferença aqui, tudo bem? A grande questão é que você não precisa ter aquela formalização de nomear um DPO, que aquela pessoa vai ter aquela responsabilização jurídica e penal, tal. Então essa é a única diferença. Mas de qualquer jeito você vai ter que ter alguém que responda à autoridade nacional, que responda a um titular de dados, tá bom? Bom, artigo 12, os agentes de tratamento de pequeno porte devem adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias com base
e requisitos mínimos, ou seja, resumindo tudo isso aqui, pessoal, é o seguinte, é claro que você deve fazer tudo que é possível para que você assegure os dados, tá? Seja em questões de antivírus, seja em questões de criptografia, seja lá o que for que você faça e demonstre que você olhou, verificou que você não estava seguro e você fez. Prova, sempre faça prova de tudo isso. Agora, a grande questão é, você vai fazer isso dentro das possibilidades, tá? Vai fazer isso dentro do seu custo, ou seja, dentro do seu caixa. Não adianta eu querer fazer um servidor interno com blá 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 e isso custar milhões e eu não tenho dinheiro nem para pagar os meus funcionários normais, tá bom? Então essa é a grande questão, faça prova do que você fez dentro das suas possibilidades, tá bom? A grande questão é sempre essa, tese de defesa, lembre-se disso, tá bom? Os agentes de pequeno porte terão sempre prazo em dobro, seja para responder o titular de dados, seja para responder a agência nacional, ou seja, todos os prazos que estão na LGPD, esses agentes de tratamento de pequeno porte serão em dobro, tá bom? E as disposições finais diz que a autoridade nacional poderá determinar ao agente de tratamento de pequeno porte o cumprimento das obrigações dispensadas ou flexibilizadas neste regulamento. Isso quer dizer que a autoridade nacional chegou lá e ela avaliou que você não é um agente de tratamento de pequeno porte, existem questões ali muito complexas e você realmente precisa apresentar de uma forma mais clara dentro do que a LGPD determina. Então ela pode fazer isso, essa é a questão, tá bom? Pessoal, foi um vídeo um pouquinho mais longo, como eu falei, eu não vejo muita mudança aqui do que a autoridade nacional já tinha colocado naquele manual, na checklist que eles já tinham apresentado, mas isso é mais uma formalização para que realmente saia no diário oficial, que fique tudo certinho, tudo bem? Mas não houve nenhuma grande mudança aqui, e aí a gente vai acompanhando, qualquer mudança a gente vai falando com vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, tchau, tchau.